A Dieta Espiritual, um programa para eliminar a negatividade e tudo que sobrecarrega a sua vida. Capítulo 20. Dúvidas. Jamie vive cheio de dúvidas. Quando se aposentou, decidiu ir morar na cidade de seus sonhos, mas vem passando por uma dificuldade curiosa. Existem tantos apartamentos e casas disponíveis que Jamie não sabe qual escolher. Depois de economizar a vida inteira para finalmente realizar seu desejo, ele visita um imóvel atrás do outro, mas sempre acaba por encontrar algum defeito, seja o tamanho, a disposição dos cômodos, a localização ou mesmo a vizinhança. Nunca se decide. Jamie já procura há 1 ano e os corretores começaram a se cansar dele. Por isso, quando novas propriedades surgem no mercado, eles acabam ligando para outros clientes em potencial antes de irem atrás dele. Jamie ficou interessado em muitos imóveis, mas o medo de errar, de não escolher o melhor, o deixou paralisado. Enquanto isso, continua morando em uma casa apertada na cidade que sempre desejou abandonar. Contra as dúvidas, proatividade. Ser proativo implica abandonar qualquer atitude passiva e tomar as rédeas da vida. Deixar de lado a ajuda de terceiros e as desculpas de que está esperando alguma coisa. Tomar uma decisão e pôr a mão na massa. Passivo versus proativo. No artigo La conducta proactiva como conducta estratégica opuesta a la conducta passiva, o comportamento proativo como conduta estratégica em oposição ao comportamento passivo, Antônio Ares Parra explica: o comportamento passivo é o inverso do comportamento proativo. É inadequado e patológico, faz parecer que a vida é um roteiro. Já o comportamento reativo também é inadequado, mas não é prejudicial ou patológico, apenas insuficiente ou inadequado por não se adaptar ao meio atual e à sua projeção para o futuro. Em ambientes dinâmicos, não podemos nos conformar em reagir levando em conta o que nos servia no passado. Devemos agir prevendo o futuro, vislumbrando aquilo que acreditamos que acontecerá, prevendo riscos e oportunidades. É aí que surge a conduta orientada ao futuro. Esse é o comportamento proativo. Após esses esclarecimentos, Parra aborda o tipo de linguagem. Segundo ele, captamos o pensamento desqualificador através da linguagem reativa. A linguagem reativa nos impõe freios. É impossível, não vai deixar, eu sou assim mesmo. Esse tipo de linguagem determina e condiciona nossas ações e dificulta o funcionamento das coisas e nosso bem-estar. A linguagem proativa, por outro lado, busca possibilidades, procura novos enfoques, explora alternativas, assume preferências, limitações e pontos de vista e se compromete a construir a realidade. É uma facilitadora das realizações, das responsabilidades e dos compromissos pessoais. Em parte, busca alterar a realidade para possibilitar o futuro almejado. É uma linguagem que busca saber mais a finalidade do que o motivo. Está mais voltada para o futuro do que para o passado. É uma linguagem de compromisso pessoal. O pensamento integrador. Roger Martin, professor de gestão estratégica na Rotman School of Management, em Toronto, defende que, diante de um problema ou uma situação de escolha estratégica, o melhor é juntar e não dividir ou escolher uma só opção. Após passar 15 anos estudando as trajetórias de líderes empresariais que alcançaram o sucesso, Martin concluiu que um traço que todos têm em comum é a predisposição e a capacidade de unir duas ideias diametralmente opostas e, sem medo, criar uma síntese que será superior às duas ideias originalmente inconciliáveis. Essa capacidade foi chamada de pensamento integrador. Martin a compara com a que o ser humano apresentou ao adquirir a capacidade de manejar objetos graças ao polegar opositor, isto é, ao fato de que o ser humano tem o polegar em posição oposta quando comparado ao resto dos dedos
e por isso permite executar um número muito maior de movimentos manuais. De acordo com Martin, o ser humano nasceu com a mente opositora e precisamos aprender a usá-la. Para ilustrar como é possível o funcionamento do pensamento integrador, Martin propõe um exemplo. A Procter & Gamble, uma das maiores multinacionais do mundo, parou de crescer em 2000 e, por isso, 7 de suas marcas de maior sucesso rapidamente começaram a perder participação no mercado. Além disso, apesar de investir sem parar em pesquisa e desenvolvimento, a empresa não conseguia lançar novidades no mercado. A dicotomia estava exposta. Os custos da empresa estavam nas alturas, mas ela precisava reduzir os preços e, para isso, precisaria reduzir custos. O que fazer? Aparentemente, para essa problemática, havia apenas 2 soluções: reduzir os custos e apostar em uma guerra de preços agressiva, investir e inovar para agregar valor à marca. Mas a empresa não optou por uma coisa nem outra. Escolheu as 2 e, ao mesmo tempo, nenhuma. Admitiu que precisava reduzir custos para fazer frente à concorrência, mas, em paralelo, reconheceu que era necessário inovar ainda mais para que suas marcas alcançassem a liderança no mercado. A partir disso, a organização começou a cortar camadas de diretoria que significavam um custo adicional para a empresa, contratou executivos mais jovens como alternativa e concentrou-se em fabricar mais e melhores produtos para gerar caixa, otimizando custos. Os resultados foram muito positivos e a P&G voltou a alçar grandes voos. A criatividade na tomada de decisões. César Medina Salgado, professor e pesquisador da Universidade Autônoma de Madrid, publicou um estudo sobre a relação entre a criatividade e a tomada de decisões. O que é a criatividade? Pergunta Salgado. Para responder a essa pergunta, ele lança mão da opinião de Margaret Bowden, professora de ciência cognitiva em Sussex, que afirma que as abordagens sobre a criatividade podem ser divididas em 2 tipos: inspiradora e romântica. A abordagem inspiradora vê a criatividade como algo essencialmente misterioso, até sobre-humano ou divino. Do ponto de vista da autora, se a criatividade fosse explicada através desse enfoque, qualquer visão científica da criatividade perderia o sentido. A abordagem romântica, por sua vez, é mais branda na análise da criatividade. Diz, pelo menos, que se trata de um fenômeno excepcional. Afirma-se que os artistas criativos e os cientistas são pessoas dotadas de talentos específicos que os outros geralmente não possuem: perspicácia e intuição. Após estudar as diferentes acepções de criatividade e descobrir como o cérebro pode gerar ideias mais criativas, Medina Salgado analisou como a criatividade pode ser aplicada às empresas e à tomada de decisões, a gestão criativa, segundo ele. Para isso, investigou algumas das teorias sobre o pensamento criativo, entre as quais a de Edward de Bono, guru do pensamento lateral. Segundo Bono, o pensamento lateral pode ser definido como a solução de problemas por meio de métodos heterodoxos, sem lógica. Seu objetivo é criar ideias novas e substituir as velhas. A criatividade é um dos elementos fundamentais do pensamento lateral. É nela que se encontram implícitos o rompimento dos padrões estabelecidos e a mudança na forma de pensar e observar os problemas. Medina Salgado conclui que o processo criativo é um passo para a solução de problemas nas empresas. É um processo de amadurecimento de ideias que serão resolvidas possivelmente através de 2 caminhos, um criativo e outro racional. As alternativas de solução vão depender da natureza do problema encarado pelo indivíduo responsável pela decisão e de sua afinidade com o risco. Cardápio contra as dúvidas. Objetivo da semana. Número 1. Descubra que áreas da sua vida estão paralisadas ou não funcionam como deveriam por causa de suas dúvidas ou desatenções. Número 2. Em cada dia da semana, tome uma decisão importante sem medo de errar.
Anotando os resultados em um papel, você descobrirá que sempre acertará mais do que errará.